Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da série Química é Vida. Meu nome é Cassiana e hoje eu vou falar sobre métodos instrumentais que são usados em análises de diversos tipos de amostras visando a determinação elementar. Eu vou mostrar alguns desafios, algumas vantagens e algumas aplicações interessantes. Bom, sempre que falo em análise química, eu gosto muito de começar minha apresentação com essa frase do Banco Mundial que diz o seguinte: países pobres diferem dos ricos na carência de instituições para certificar qualidade, estabelecer e aplicar normas e padrões, reunir e disseminar a informação necessária à realização de negócios. Bom, embora essa seja uma frase de uma instituição financeira, no caso o Banco Mundial, ela tem tudo a ver com a química, especialmente a química que busca a qualidade dos resultados analíticos, porque ela sabe que para isso é necessário aplicar normas e padrões. Então, caracterizar os materiais, encontrar resultados de qualidade é a missão da química analítica, né, ou da análise química. E encontrar esses resultados, ela não é tão simples, né? Então, muitas vezes, parte-se de uma coleta da amostra que chega no laboratório. Amostra essa que precisa passar por diversas etapas que nós chamamos de tratamento de amostra, etapas essas que acabam dependendo da natureza da amostra, da natureza do analito, ou elemento que se pretende determinar, da infraestrutura do laboratório, ou seja, da instrumentação que se tem disponível no laboratório, e o método instrumental em si que vai ser usado para fazer a quantificação deste analito. Então, as etapas, elas podem variar bastante. E em cada uma dessas etapas, né, existe uma chance de inserção de erros, o que pode resultar, então, na degradação da qualidade dos resultados analíticos. Bom, e como é que a gente pode minimizar isso? Exatamente tentando eliminar cada uma dessas etapas. Por exemplo, levando diretamente à análise instrumental. É o que nós chamamos, então, de técnicas de análise direta dessas amostras. A possibilidade de fazer análise direta, né, ela cresceu bastante e ela cresceu paralelamente aos desenvolvimentos das instrumentações. Então, aqui elas estão listadas, né, algumas técnicas analíticas que possibilitam as chamadas análises diretas. E o que chama bastante atenção aqui nesse caso é com relação à massa de amostra que é tomada para análise, ou seja, ela consegue gerar informação química de qualidade a partir de massas de amostras muito pequenas, menores do que 10 miligramas. Portanto, elas são chamadas de técnicas de microanálise. Algumas situações até usando femtogramas de amostra, sendo consideradas até quase não destrutivas. Exceções, né, para análise por ativação neutrônica instrumental e fluorescência de raio-x, que sim praticam a microanálise, mas também conseguem gerar informação química a partir de massas de amostras bem grandes. Aqui nessa apresentação, eu vou mostrar alguns trabalhos, né, desenvolvidos no meu grupo e também da literatura que fazem uso desses dois métodos analíticos. A espectrometria de absorção atômica com forno de grafite, amostragem direta de sólidos, e a espectrometria de emissão com plasma induzido por laser, né, que recebe ali a sigla de LIBS. Eu vou detalhar um pouquinho mais LIBS, exatamente porque é um método instrumental mais recente em termos de aplicação analítica. Bom, LIBS ele vem do seu termo em inglês, né? Então como é que ele funciona? Um feixe de laser é incidido sobre a amostra, laser esse que tem energia suficiente para arrancar uma porção dessa amostra e fazer com que o analito presente nessa amostra passe por todo esse processo até se ter a emissão óptica. Essa emissão óptica nada mais é do que essa luz que é formada no momento da incidência do laser. Essa luz é coletada por um espectrômetro e levada então para o detector que gera ali um espectro de emissão parecido com esse. Então é parecido com isso. Então é aqui que se tem toda a informação química dessa amostra. A massa que é usada aqui é em torno de 100 microgramas de amostra. Obviamente, esse valor ele pode variar de acordo com o tipo de laser que é usado. Bom, e quais as vantagens de se fazer essa chamada análise direta, né? Então, primeiro, a frequência analítica é alta, ou seja, consegue-se analisar uma maior quantidade de amostra num menor espaço de tempo, exatamente porque ela acaba dispensando a etapa que é a mais lenta de um processo de análise, que é a etapa de tratamento de amostra.
Uma vez que o tratamento de amostra é dispensado, o consumo de reagente é menor e, consequentemente, a geração de resíduo é menor, o que acaba contribuindo bastante para a química limpa. O risco de contaminação é menor, porque a manipulação é menor, assim como a perda de analito, então acaba minimizando possíveis erros de análise. A detectabilidade ou o poder de detecção é maior, já que a amostra ela não precisa ser manipulada, não precisa ser diluída, ela não precisa ser transformada em solução, que é uma das metas do tratamento de amostra, né? Como já mencionado, a característica microanalítica te possibilita gerar informação química a partir de massas de amostras muito pequenas. E, por fim, a característica portátil de pelo menos dois métodos analíticos, né, que é o LIBS e fluorescência de raio-x, que dispõem, então, instrumentos que podem ser levados para análise em campo. Mas, apesar de tudo isso, né, a análise direta ela tem uma série de desafios. Quando se fala em análise direta, parece muito mágico, né? Pegar uma amostra, levar para o equipamento e o equipamento te fornece um resultado, né? Mas, na verdade, ela não é bem assim. Dentro do instrumento ocorre uma série de processos físicos e químicos que precisam ser entendidos. Então, esse número que o equipamento gera é resultado de uma série de interações que ocorrem dentro do instrumento. E entender essas interações e, portanto, estabelecer as estratégias adequadas para fazer a calibração é muito importante. Tá? Então, tudo o que acontece dentro do instrumento, por exemplo, no caso do LIBS, entender a interação entre laser e amostra, que é diferente para amostra líquida, que é diferente para sólido, que é diferente para uma amostra biológica ou para uma amostra inorgânica, é muito importante para se conseguir traçar uma estratégia adequada de calibração e, portanto, viabilizar a análise quantitativa. Além disso, exatamente pelo fato de técnicas de análise direta ter a característica microanalítica, muitas vezes a precisão dos resultados e a sensibilidade elas não são tão boas, ou seja, não se consegue determinar concentrações de elementos presentes em quantidades muito baixas, né? E os resultados, muitas vezes, eles são imprecisos, ou seja, eles oscilam bastante. Né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que, sim, se possa fazer a análise direta, porque ela é muito mais rápida, ela é muito mais, consome muito menos reagentes, né? Leva menos tempo, mas precisa garantir que o resultado gerado seja suficientemente preciso e de qualidade e exato. Bom, considerando todas as vantagens e todas as dificuldades associadas às técnicas de análise direta, pode-se dizer que as suas aplicações elas são bastante interessantes em 5 situações mais específicas que eu vou listar aqui. A primeira delas é a análise de materiais refratários. Então, o que são materiais refratários? São materiais difíceis de serem transformadas em soluções ou líquidos, né? A grande maioria das instrumentações precisam que as amostras estejam na forma de solução, e por isso essas amostras passam por aquele extenso tratamento de amostra, né? E na análise direta, como ela dispensa o tratamento de amostra, ela se torna bastante interessante para esse tipo de material que é tão difícil, né, de digerir. Um outro exemplo, análise de materiais de elevada pureza, exatamente porque a gente não quer manipular essa amostra, não quer gerar uma chance de contaminar essa amostra, não quer manipular, não quer diluir, né, e perder a detectabilidade. A análise direta parece ser mais interessante. Devido à característica microanalítica, ela é muito aplicável em situações em que se dispõe de massas de amostras muito pequenas. E ainda nessa linha, exatamente por ela gerar informação química a partir de massas de amostras muito pequenas, nós conseguimos fazer o mapeamento elementar, ou seja, não só saber a concentração do elemento, mas saber como é que esse elemento está distribuído numa determinada amostra. E, finalmente, análises in situ e análise remota, exatamente porque há disponibilidade de instrumentos portáteis. Agora vamos passar para cada uma, né, exemplos de cada uma das aplicações, iniciando então por materiais refratários. Areia é um bom exemplo de material refratário. Para digerir areia ou, né, transformar areia numa solução, é necessário primeiro moer esse material, usar uma mistura de ácidos clorídricos, fluorídricos, perclóricos numa concentração alta, né, aquecer, depois eliminar o fluorídrico num processo que leva 4 horas. Bom, mas por que se faz tudo isso?
Um dos controles de qualidade que é feito na areia é a determinação de ferro, porque o vidro que é gerado, né, o vidro resultante, ele depende diretamente do teor de ferro na areia. Então, quanto maior a concentração de ferro na areia, o vidro que vai ser produzido é aquele vidro mais esverdeado, de menor qualidade, enquanto o vidro mais claro e mais caro é aquele que tem um menor teor de ferro. Pois bem, então se o controle de qualidade é feito assim num processo que demora bastante, por que não tentar fazer a análise direta? Foi feita uma primeira tentativa, exatamente pegar a areia, levar para o equipamento e fazer a análise. O problema disso é que partículas de areia, né, quando ela vem, né, da natureza ali no caminhão, chega na indústria, ela tem um tamanho de partícula que varia muito, desde partículas menores até partículas muito grandes, sendo que o tamanho médio é de 500 micrômetros. E o problema é que dentro do instrumento, o tamanho de partícula é um fator que acaba interferindo no sinal. Por exemplo, se a gente olhar aqui nessa figura, o sinal ele é baixo e largo, o que não é bom, o que significa que a cinética de geração do sinal, nesse caso dos átomos de ferro, ele é baixo, né? E quando se faz 20 medidas de uma mesma amostra, o desvio padrão é muito alto, dando até a impressão que o resultado gerado é completamente aleatório, não se chega ali num valor definido. E como é que isso tudo foi, né, resolvido? Simplesmente pegando essa areia, moendo essa areia e transformando ali num material mais homogêneo, com tamanho de partícula menor. Só fazendo isso, né, o tamanho de partícula, só fazendo isso, o perfil do sinal analítico ele foi muito melhor e a precisão do sinal aqui, o sinal analítico também muito melhor. Um outro exemplo, né, a segunda aplicação, o exemplo da segunda aplicação, análise de materiais de elevada pureza. Por exemplo, determinação de silício em óxido de nióbio. Para quem não sabe, óxido de nióbio, ele é comercializado, né, como um material ultra puro para confecção, né, de chips de computadores, portanto, o teor de silício ele tem que ser menor do que 1 micrograma por grama, né? E o grande desafio encontrado nesse trabalho, que foi desenvolvido por um grupo, né, de pesquisadores, né, da Alemanha, que tem bastante experiência nesse tipo de material, foi a chamada interferência de matriz. Então, o que acontece? Eles pegaram um material, um óxido de nióbio, e levaram para o equipamento e monitoraram o sinal de silício. Quando eles fizeram isso, eles não conseguiram observar um sinal de silício. Para um leigo, a conclusão que ele poderia tirar é: esse óxido de nióbio é muito bom porque o teor de silício está baixo, tão baixo que eu não consigo detectar. Essa é a conclusão que um leigo tiraria, né? Mas não, aqui eles sabiam que alguma coisa estava acontecendo dentro do equipamento e que não estava deixando o sinal do silício aparecer. Vamos tentar entender o que é. Aí entra um equilíbrio químico bastante interessante, né? O dispositivo que eles usaram para fazer a medida, que é a absorção atômica em forno de grafite, né, que tem então carbono, composto por carbono, ele reage com a matriz, no caso o óxido de nióbio, formando o carbeto de nióbio. O carbeto de nióbio, ele acaba reagindo com o excesso da própria matriz, formando o nióbio metálico. Esse nióbio metálico que é um problema, ele forma um intermetálico com o silício e não deixa o silício atômico, então, gerar o seu sinal. Então, o que eles pensaram? Bom, se o problema é o nióbio metálico formado aqui, não vamos deixar ele formar, vamos deslocar o equilíbrio e fazer com que todo o nióbio esteja na forma de carbeto. E como é que a gente pode fazer isso? Fornecendo mais carbono para o sistema. Então, a única coisa que eles fizeram foi, durante a medida, purgar o sistema com 10% de metano, que é uma fonte de carbono. Só fazendo isso, eles conseguiram observar o sinal do silício, né, e, portanto, fazer, então, a quantificação. Né? Então, esse é um bom exemplo de interferência química que acontece dentro do instrumento e que pode levar a resultados incorretos. Vamos lá para a nossa terceira aplicação, né, análise de pequenas massas de amostra. Esse foi um trabalho realizado em colaboração com o professor Breno, do Instituto. O professor Breno, ele adicionava algumas espécies, né, de ferro com diferentes complexantes e ele queria saber se esse ferro era ou não incorporado pelas células. Feita, então, a adição e incorporação, ele lavava essas células e passava para a gente para analisar.
a massa de células que ele passava era muito baixa, em torno ali de 40 microgramas de amostra, e nós precisávamos gerar informação química a partir dessa massa de amostra. Então, nessa situação, só uma técnica de análise direta conseguiria gerar, né, a informação química que o professor Breno estava precisando. Um outro exemplo interessante, né, da possibilidade de fazer a microanálise está publicado aqui neste trabalho, que é bastante antigo, mas ele é muito didático, é a avaliação da distribuição de arsênio em unha. Bom, para saber se o indivíduo ele está ou não contaminado com o arsênio, basta fazer a análise, por exemplo, da unha. Né? Então, pode-se pegar uma unha, fazer um tratamento que se deseja digerir esse material, transformar em solução e levar para um método instrumental específico. Pois bem, então, uma informação é se a pessoa está ou não contaminada. A outra informação é saber quando ela foi contaminada e como ela foi contaminada. Então, entra aí um pouquinho da química forense, né? E para ter essa informação, é necessário analisar frações de unha, né? Isso foi o que aconteceu com um rapaz, ele era caixeiro viajante, que um dia ele faleceu, né? Então, foi uma morte não identificada, não se sabia o motivo. Começaram a desconfiar, né, de assassinato, exumaram o corpo desse rapaz, então, e encontraram aqui a unha, né? Fizeram a análise da unha e, de fato, a concentração de arsênio estava altíssima. Pronto, a primeira hipótese, ele realmente faleceu intoxicada com arsênio. A questão era saber quando, como e onde isso foi feito. Bom, fazendo, então, análise de frações da unha, né? Então, eles cortaram a unha em pequenas frações, e fizeram ali os cálculos, considerando a velocidade de crescimento da unha, eles perceberam que um tempo atrás, então exatamente naquele período em que esse caixeiro viajante estava numa determinada cidade, né, a concentração de arsênio na unha daquele rapaz estava maior. Então, no final das contas, eles perceberam que a contaminação estava sendo feita naquela cidade, né? E era uma cidade pequena, ele almoçava sempre no mesmo lugar quando visitava aquela cidade, e no fim eles conseguiram chegar no responsável, que era ali a garçonete desse restaurante, né? Então, conseguir fazer, gerar informação química a partir de frações, nesse caso aqui da unha, foi determinante para se conseguir chegar, né, no culpado do crime, tá? E um trabalho muito parecido foi feito também com um fio de cabelo, né? Então, nesse caso, um fio de cabelo, ele foi cortado em fragmentos de 0,5 centímetro e cada fragmento analisado. Então, aqui tem a distribuição, né, dos elementos, no caso, cádmio e chumbo, e o que foi observado aqui, que a concentração de cádmio e chumbo era muito maior nas pontas do cabelo, o que é um indicativo de que a contaminação nesse fio era exógena, ou seja, vem do meio ambiente. Se o teor fosse maior na raiz do que nas pontas, significava que, né, haveria grande chance de ser uma contaminação endógena, ou seja, a partir do alimento, né, da alimentação desse indivíduo. Bom, mas para provar que era exógeno, o que foi feito, né? Então, essa amostra de cabelo ela foi lavada de maneira a retirar todos os elementos ligados exogenamente e analisados, e de fato, a concentração agora, tanto de cádmio e de chumbo, caiu para um nível muito baixo, mostrando que realmente a contaminação desses elementos nesse fio de cabelo era vinda do meio ambiente. Ainda, né, nessa aplicação de mapeamento elementar, este trabalho foi feito em colaboração com a professora Juliana Naozuka, da Unifesp. A professora Juliana Naozuka, ela trabalha com enriquecimento de alimentos, ou seja, ela adiciona algumas espécies químicas que são importantes para garantir a nutrição humana, e ela quer saber se esse elemento ele é incorporado no alimento. Né? Então, a gente vê muito nas prateleiras dos supermercados, leite enriquecido com cálcio e zinco, né? Farinha enriquecido com ferro e ácido fólico. E aqui ela enriquece espécies de cogumelo com algumas espécies de selênio. Todos nós sabemos que nós precisamos nos alimentar, né, minimamente, né, de selênio para garantir, né, a saúde. Pois bem, então ela plantou, né, algumas espécies de cogumelo na presença, né, de alguns compostos de selênio,
E além de ter monitorado a concentração de selênio, se ela foi ou não incorporada pelo cogumelo, o que ela fez aqui foi verificar se, uma vez que o selênio é incorporado, será que ela muda a concentração de outros elementos que são considerados essenciais? E aqui nessas imagens ela percebe que sim. Então aqui está o cogumelo que foi plantado sem adição de selênio e aqui o cogumelo com adição de selênio. Está muito claro aqui no caso do magnésio que a sua concentração ela mudou bastante, né? Então antes ela tinha muito magnésio e agora muito menos. Ou seja, então até quando se mexe, né, com o crescimento das plantas, é interessante observar que dependendo da adição de um determinado nutriente ou não, até elemento potencialmente tóxico, isso pode mudar bastante o metabolismo das plantas e também a distribuição de alguns elementos, né, nessas plantas, no caso aqui, o cogumelo. Ainda na linha do mapeamento elementar, esse foi um trabalho, né, realizado em colaboração com o professor Gregório Secantini, do Instituto de Biociência. Ele nos forneceu esse tronco, né, de peroba, e ele queria saber a distribuição de chumbo nesse tronco. Foi uma árvore que cresceu, né, ao longo da construção do rodoanel, e ele queria saber se, com a construção do rodoanel, a contaminação por chumbo havia aumentado, né? Então a árvore ela serviria aí como um dosímetro biológico. Bom, o fato é que infelizmente nós não conseguimos monitorar chumbo, né? O equipamento ele não nos fornecia os sinais para o chumbo por conta do poder de detecção, mas resolvemos então monitorar, né, outros elementos, por exemplo, sódio, potássio, cálcio e magnésio. E o que se observa aqui, então, aqui estão os resultados, né, da concentração desses elementos ao longo ali dos anéis de crescimento. E o que se observa aqui, então, aqui está a ponta e aqui o meio, né, essa parte mais interna do anel. O que se percebe é que no caso do cálcio e magnésio, as concentrações elas são muito parecidas ao longo desse anel. O que significa isso acontece porque tanto o cálcio como o magnésio, eles são elementos estruturais, então eles fixam nas estruturas do anel de crescimento. O sódio e potássio, por sua vez, eles são elementos móveis, então eles vão se deslocando conforme o crescimento do anel. E o mapeamento ele mostra exatamente isso, a concentração muito maior aqui na parte mais externa, não, a parte mais interna do que na parte mais externa. Finalmente, a última aplicação, análise in situ ou análise remota, né? Com certeza o instrumento, né, de Libs portátil mais famoso é o Curiosity, que está instalado em Marte e que faz a avaliação da composição, né, do material geológico daquele planeta. Então aqui está um Libs, incidindo um feixe de laser e um telescópio coleta essa luz, então, que traz para os pesquisadores aqui na Terra, que fazem todo um monitoramento, né, da composição de Marte. E exatamente por essa característica portátil, muitos cientistas têm trabalhado no desenvolvimento de novos instrumentos portáteis, né? Por exemplo, a aplicação na agricultura. Esse foi um robô desenvolvido pela doutora Débora Milori, da Embrapa Instrumentação, em São Carlos, né? E esse robô, ele monitora exatamente a quantidade de fertilizantes que é usado na plantação. Né? Então, de maneira que você consegue otimizar melhor o uso dos fertilizantes. Né? Então, se dá um sinal baixo, por exemplo, para um potássio, né, que é um dos fertilizantes usados, vai lá e adiciona o fertilizante. Caso contrário, não. Né? Então, é um jeito de você otimizar a quantidade de fertilizante que é usado na agricultura, o que acaba gerando ali uma economia, né, muito grande, né, nessa produção. Então, muito parecido com isso, existem muitos outros pesquisadores que estão desenvolvendo os drones, né, Libs, submarinos, né, Libs também, então, explorando bastante também a composição ali no fundo do mar, né, fundo do oceano. Então, ainda dessa linha, né, de análise remota, ela foi feita então uma aplicação também em colaboração com o professor Gregório e também com o professor Jonas Gruber e o Tiago Paixão do Instituto de Química, que é a análise de madeira. Bom, para quem não sabe, né, o desmatamento
o desmatamento da Amazônia, ela tem crescido bastante, né, não só por conta da pecuária, mas também por conta do desmatamento ilegal da madeira, né, então o contrabando é algo que está crescendo bastante. E como é que é feito, então, o controle em fronteira hoje, né? É feito por um biólogo que, né, faz ali toda a avaliação, né, de algumas propriedades físicas, né, dos diversos tipos de madeira, e depois eles cruzam com um banco de dados e reconhecem se é aquela madeira que está sendo explorada, é a legalizada para exploração ou não, né? Bom, então requer ali um especialista, um processo demorado. O professor Jonas, ele desenvolveu então um nariz eletrônico para fazer esse reconhecimento, então ele aumentou muito a velocidade ali da análise. Ele pega um nariz eletrônico que sente o odor dessa madeira e por meio de um arranjo quimiométrico ele sabe dizer se é uma madeira do tipo X ou uma madeira do tipo Y, claro, depois de criar ali um banco de dados, né, com relação ao odor que é exalado ali pelas diferentes espécies de madeira. O porém, nesse caso aqui, que o professor Jonas, né, comentou numa das apresentações que ele fez, que inclusive foi aí que surgiu a nossa parceria, foi que se ele tiver um caminhão, por exemplo, com a madeira proibida bem ali escondido e se ele estiver coberto com a madeira legalizada, o nariz eletrônico ele sofre uma interferência, ele não consegue reconhecer a madeira ilegal ali no meio, né? É aí que surgiu a ideia. Então, por que não usar o LIBS, né? Chegaríamos com um instrumento, então faríamos os disparos com laser em cada uma das madeiras e depois com os arranjos quimiométricos nós conseguiríamos então distinguir os diferentes tipos de madeira que estariam sendo carregados. E conseguimos então fazer isso, classificar pelo menos 4 diferentes tipos de madeiras, né? Cuja exploração é ilegal somente por meio da avaliação dos espectros elementares que foram gerados pelo método de LIBS. Ainda nessa linha, nós poderíamos fazer a mesma coisa também com os alimentos provenientes de cultivo orgânico. Está muito na moda hoje falar, né, em alimentos orgânicos, e até por isso, eles têm um preço muito mais alto e, quer dizer, não só por isso, né, o cultivo orgânico ele é um pouco mais custoso, então isso acaba levando muito a fraudes também, alimentos que não são oriundos de cultivo orgânico sendo vendido como aqueles alimentos orgânicos. Então, uma análise também, por exemplo, com o método portátil, né, um instrumento portátil, poderia ser feito no próprio mercado, nas prateleiras, fazendo uma análise rápida, e depois também, novamente, com um arranjo quimiométrico, nós conseguiríamos fazer, então, a classificação, né, dos alimentos que estavam sendo vendidos. E nesse caso, nós conseguimos fazer a classificação de diferentes tipos de alface oriundo de diferentes tipos de cultivo, tanto convencional como hidropônica, né, então comparado ali o cultivo orgânico, e novamente esse trabalho em colaboração com o professor Tiago Paixão, do Instituto de Química. Bom, então, a mensagem que eu gostaria de deixar, né, com essa apresentação é que quando se fala em análise por métodos instrumentais, né, ele não é mágico, tá? A aquisição de sinais, né, de resultados de qualidade, principalmente quando se fala em análise quantitativa, ela é bastante complexa, né? Mas para que isso ela possa ser alcançada, é muito importante vencer a chamada interferência de matriz. E essa interferência de matriz, ela só consegue ser vencida quando se entende o fundamento e o funcionamento daquela instrumentação. Quando isso é feito, consegue-se então alcançar estratégias de calibração que são próprios para um determinado analito, para um determinado tipo de amostra, né? Em resumo, são usadas ferramentas analíticas para tentar garantir a qualidade desses resultados analíticos e alcançar esses resultados analíticos de qualidade, ok? Bom, então, finalmente, né, antes de finalizar, eu só gostaria de deixar registrado os meus agradecimentos a todos os colaboradores, né, do nosso grupo de pesquisa, aos meus atuais estudantes do grupo de pesquisa, que estão listados aqui, né, então as fotos de alguns deles, e a todos os alunos, né, colaboradores que já passaram pelo nosso grupo, que é o grupo de análise e pesquisa em espectrometria, muitos deles já são professores ou estão no mercado de trabalho, né, um agradecimento especial ao professor Pedro, que divide o laboratório comigo no Instituto de Química. Bom, e a comissão, né, que organiza essa série de palestras Química é Vida também, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, e a todos vocês que estão assistindo,
e a todos vocês que de alguma forma, né, têm colaborado com os nossos trabalhos. Muito obrigada e eu encerro por aqui.